Astronomers have made an unexpected discovery using the James Webb Space Telescope. It spotted 6 massive galaxies that existed between 500 million and 700 million years after the Big Bang that created the universe. Novas imagens impressionantes capturadas pelo telescópio revelaram essas 6 galáxias, cada uma delas cheia de estrelas maduras, todas formadas apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Mas o que é ainda mais surpreendente é que essas galáxias são 50 vezes mais massivas do que os cientistas anteriormente consideravam possível para sua formação precoce. E as estrelas dentro dessas galáxias antigas não são as estrelas azuis brilhantes, esperadas em galáxias iniciais, mas sim estrelas vermelhas antigas. Essas descobertas desafiam nossa compreensão fundamental da formação e evolução das galáxias. Esta é uma jornada que abalou os fundamentos da astronomia, e as implicações são simplesmente surpreendentes. Desvendando o enigma de uma descoberta surpreendente, o telescópio James Webb identificou 6 galáxias que existem de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, que são até 10 vezes maiores do que a Via Láctea. Isso não deveria acontecer. Algo está errado. Talvez tenhamos que rever nossa teoria sobre a criação do universo. O dia 25 de dezembro de 2021 marcou um momento importante, não apenas para a população em geral, mas também para a comunidade científica. Foi o dia em que o altamente esperado telescópio James Webb, fruto do trabalho árduo de mais de 20 mil engenheiros e centenas de cientistas de todo o mundo, finalmente foi lançado. Após uma longa espera, o esforço finalmente valeu a pena, pois o mais novo observatório da NASA fez uma infinidade de descobertas incríveis em apenas 6 meses de operação. Mas uma dessas descobertas deixou os cientistas perplexos e coçando a cabeça. Durante a campanha inicial de observação do telescópio espacial James Webb, uma imagem intrigante foi capturada, apresentando 6 novas galáxias. Essas galáxias são quase tão massivas quanto a Via Láctea, cheias de estrelas maduras e espalhadas pela imagem. Apesar de seu tamanho, elas aparecem apenas como pontos avermelhados para o poderoso telescópio. E, após uma análise mais aprofundada, os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que estavam observando essas galáxias inesperadas durante a infância do universo, cerca de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Mas isso não foi tudo que foi peculiar sobre essas galáxias. A estimativa inicial de sua massa, quase 1 bilhão de sóis, foi completamente superada pela imagem do campo profundo do telescópio Webb. Foi chocante, porque algumas dessas galáxias estavam a 13 bilhões de anos-luz de distância e tinham uma massa de estrelas de 100 bilhões de sóis. Isso significa que estamos observando essas galáxias muito pouco tempo depois do Big Bang, apenas 600 milhões de anos após o evento. Eu sei que parece muito, 600 milhões de anos, mas nosso universo tem 13,8 bilhões de anos, então estamos realmente olhando para o universo infantil, quando ele tinha apenas 5% de sua idade atual. Na realidade, essas galáxias eram impressionantes 50 vezes mais massivas do que se pensava originalmente, deixando os cientistas lutando para entender como galáxias tão massivas poderiam ter se formado tão cedo na história do universo. E, como se isso não bastasse, as estrelas presentes nessas galáxias eram surpreendentemente grandes e antigas. Observações anteriores do telescópio espacial Hubble sugeriram que as estrelas jovens em galáxias antigas eram pequenas e brilhantes. No entanto, as observações do JWST dessas galáxias antigas mostraram a presença de estrelas vermelhas antigas, o que foi inesperado. Essa descoberta inesperada desafiou 2 teorias fundamentais sobre como as galáxias se formam e evoluem em nosso universo. Os papéis falsos dos buracos negros supermassivos. Na verdade, eles são buracos negros monstruosos,
buracos negros que se formaram após o surgimento do universo. Isso está deixando os cientistas perplexos porque eles não se encaixam na sequência normal do nascimento de uma galáxia. Eu pessoalmente acredito que estamos realmente olhando para buracos negros monstruosos, onde talvez novas leis da física estejam surgindo. E novamente, se você conseguir entender tudo isso, pode haver um prêmio Nobel esperando por você. A descoberta de galáxias massivas e evoluídas inesperadas no universo primordial desafia algumas teorias existentes sobre a formação e evolução das galáxias. Uma das teorias afetadas está relacionada ao papel dos buracos negros supermassivos na formação das galáxias. De acordo com essa teoria, os buracos negros supermassivos, que são milhões ou bilhões de vezes mais massivos que o Sol, desempenham um papel crucial na regulação do crescimento das galáxias. A teoria propõe que, quando as galáxias se formam, elas acumulam gás e poeira que eventualmente colapsam sob a gravidade para formar estrelas. No entanto, o crescimento da galáxia e seu buraco negro supermassivo central são interdependentes, o que significa que o crescimento do buraco negro também pode influenciar o crescimento da galáxia. Em particular, a teoria sugere que os buracos negros supermassivos podem limitar o crescimento das galáxias ao expelir e aquecer o gás que, de outra forma, formaria novas estrelas. Esse processo, conhecido como feedback AGN, ocorre quando o buraco negro acumula gás e poeira de seu entorno, liberando poderosos jatos de energia que podem afetar o gás e a poeira circundantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Bem, a maioria de nós jogou Pac-Man quando criança. Para alguns de nós, faz parte de nossa infância e nunca nos esquecemos dele. Então, vamos imaginar que o universo é como um gigante jogo de Pac-Man. O universo é representado pelo tabuleiro do jogo do Pac-Man, com o próprio Pac-Man representando as galáxias e os pontos que ele come representando as estrelas. No centro do tabuleiro do jogo está um buraco negro supermassivo, representado pelos fantasmas no Pac-Man. Assim como os fantasmas perseguem o Pac-Man pelo tabuleiro, o buraco negro supermassivo atrai galáxias e influencia seus movimentos. No jogo do Pac-Man, quando o Pac-Man come um grande poder, ele se torna invencível. No universo, as galáxias também podem se tornar invencíveis graças ao feedback do buraco negro supermassivo. O buraco negro supermassivo produz jatos de energia e radiação, representados pelos poderes do Pac-Man. Esses jatos podem sair do centro da galáxia, atingindo o gás e a poeira ao seu redor. Esse feedback pode ajudar a regular a formação de estrelas e galáxias, impedindo que cresçam demais ou fiquem muito pequenas. No entanto, a recente descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb desafia a ideia de que os buracos negros supermassivos sempre desempenham esse papel de feedback, porque sugere que o crescimento de algumas galáxias pode ter sido menos influenciado pela presença de um buraco negro supermassivo central do que se pensava anteriormente. É possível que algumas galáxias tenham sido capazes de se formar e crescer até tamanhos grandes sem a presença de um buraco negro, ou que os buracos negros nessas galáxias não tenham sido tão influentes no que diz respeito ao seu crescimento como se acreditava anteriormente. Matéria escura fria. Outra teoria desafiada pela mais recente descoberta do telescópio espacial Webb é a teoria da matéria escura fria, uma hipótese que sugere que a maior parte da matéria no universo é composta por um tipo de material invisível e não luminoso conhecido como matéria escura. A ideia da matéria escura foi proposta pela primeira vez na década de 1930, quando astrônomos observaram que as galáxias estavam girando muito mais rápido do que deveriam, com base na quantidade de matéria visível que continham. Isso insinuava que havia algum tipo de matéria invisível fornecendo uma atração gravitacional adicional para manter as galáxias unidas. Em um sentido mais simples, imagine duas crianças de mãos dadas girando em círculos juntas. Conforme elas giram cada vez mais rápido,
elas podem começar a sentir uma força que as separa. Agora, vamos dizer que essas duas crianças são as estrelas de uma galáxia e a força que as separa é a força gravitacional que deveria ser causada pela matéria visível na galáxia. No entanto, quando os astrônomos medem a velocidade com que as estrelas estão se movendo, eles descobrem que a força gravitacional da matéria visível não é forte o suficiente para manter as estrelas, ou neste caso as crianças, em suas órbitas. É como se houvesse alguma força invisível que os mantém unidos. É aqui que a matéria escura entra em cena. Os cientistas acreditam que a matéria escura é um tipo de matéria que não interage com a luz ou outras formas de radiação eletromagnética, o que é por isso que não podemos vê-la diretamente. No entanto, ela possui massa, o que significa que exerce uma força gravitacional. Mas a teoria da matéria escura fria vai além, sugerindo que a matéria escura é fria, o que significa que suas partículas se movem relativamente devagar em comparação com a velocidade da luz, assim como o Pac-Man se move devagar quando come os pontos. Isso contrasta com a matéria escura quente, que consistiria em partículas que se movem perto da velocidade da luz, como o Pac-Man quando come um Power Pellet. A característica fria da matéria escura é importante porque ajuda a explicar como estruturas, como galáxias e aglomerados de galáxias podem ter se formado. De acordo com a teoria, partículas de matéria escura começaram a se juntar sob a influência da gravidade, formando grandes nuvens. Essas nuvens então atraíram outras formas de matéria, como o gás, o que eventualmente levou à formação de galáxias e grupos de galáxias. No entanto, descobertas recentes feitas pelo telescópio espacial James Webb sugerem que a teoria pode precisar ser revisada ou refinada, uma vez que não explica totalmente o grande número de galáxias distantes que foram observadas. A descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb desafia teorias de longa data sobre como as galáxias se formam e evoluem em nosso universo. É um lembrete de que mesmo nossas crenças mais profundamente arraigadas sobre o cosmos estão sujeitas a mudanças e que sempre há mais a aprender. A descoberta mais recente do telescópio James Webb é um testemunho do poder da curiosidade e da exploração, e é um lembrete do incrível potencial da genialidade humana. Você gostou do vídeo? Por que não conferir outros vídeos e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal se você é novo por aqui.